Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarez. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. E isso não é novidade. Volto a falar para vocês que nas grandes empresas, todas as grandes empresas que vocês podem ver no mercado, elas têm hoje políticas de formação de liderança em suas empresas, são as suas universidades corporativas, onde o grande objetivo é desenvolver pessoas, desenvolver profissionais melhores. E como é que elas fazem? A cada período de 3 ou 6 meses, depende de cada empresa, o período de avaliação, eles fazem sessões de aconselhamento, onde os seus gestores conversam com os seus funcionários e falam sobre as estratégias, sobre as metas que foram buscadas, atingidas ou não, por que não foram atingidas, por que foram atingidas, o que pode ser extraído de lição e como que eles projetam as próximas metas para o período que se segue. Isso tem acontecido o tempo todo e eles chamam de reuniões de feedback, que é onde você tem de fato a resposta, você tem a opinião do seu gestor sobre a sua evolução como profissional. E isso é fundamental porque faz com que você tenha a cada 3 ou 6 meses um realinhamento estratégico, tanto em relação ao objetivo da empresa quanto aos seus objetivos pessoais. E esse alinhamento é que vai fazer com que você seja feliz, vai fazer com que você seja produtivo e que você acorde todos os dias motivado, sabendo para qual direção que você aponta. Cada período você deve avaliar os resultados das metas anteriores e projetar o que vai acontecer no futuro. O foco é sempre na evolução, no aprendizado. No caso de haver falhas, elas são abordadas sempre com enfoque positivo, como críticas construtivas, com o objetivo de mirar no próximo alvo e acertar da próxima vez. É preciso saber ouvir também as críticas construtivas e reconhecer os seus erros para que você possa evoluir. Se você tem um mentor e ele fala para você que determinada ação não foi legal, pode ser melhorada, você tem que ser capaz de ouvir isso e colocar em prática sem achar que essa pessoa quer o mal para você, quer te prejudicar. Pelo contrário, você tem que confiar nessa pessoa. E isso acontece no marketing multinível. É necessário que você tenha um líder ascendente da sua confiança, que possa falar para você o que é certo, o que é errado, o que você está fazendo que pode ser melhor. E isso vai te ajudar nessa evolução. Da mesma forma, você vai fazer com o seu grupo. E é importante porque uma sessão de aconselhamento estabelece novas metas e direciona o seu plano. Quando você tem as sessões de aconselhamento, principalmente quando você faz isso com o seu grupo não fica mais solto, não tem aquela história mais de um dia eu vou lá e faço, quando der eu convido meus amigos, quando der eu patrocino aquela pessoa, ou quando acontecer, ótimo. Não é assim que as coisas funcionam, você precisa planejar o seu crescimento. Se o seu objetivo é desenvolver um plano para alcançar o próximo PIN, para alcançar o próximo patamar, sente com o seu patrocinador e converse com ele quantos pontos você precisa fazer, em quantos grupos, de que maneira, com quantas pessoas você vai alcançar isso, com quantas pessoas em cada evento e o que você precisa fazer para ter esse número dessas pessoas nos eventos, quantas pessoas você precisa convidar para que tantas fiquem e desenvolvam esse negócio. Essa conversa transforma o seu plano, que é uma visão muito abstrata, ele transforma em algo palpável, algo realista, porque você passa a ter um planejamento, você passa a ter números que você vai perseguir diariamente para construir o seu sucesso. E daqui a um tempo você vai avaliar de novo. E quando você faz 2, 3 sessões de aconselhamento, você passa a ter controle dos seus números. No programa Multinível Explosivo eu falo muito sobre controle de números. É fundamental. Eu não conheço nenhum líder de grande sucesso no marketing multinível que não tenha uma organização organizada. Porque às vezes a gente acha que basta trazer um monte de pessoas e motivá-las para que a coisa aconteça. E não é assim que as coisas funcionam. Se você quiser desenvolver marketing multinível dessa forma, eu garanto que é possível você alcançar o resultado. Mas você vai ter que fazer um esforço 5, 10, 20 vezes maior do que se você tivesse um planejamento, do que se você utilizasse esse tipo de ferramenta, esse tipo de controle. Nunca é tarde para a gente começar a fazer a coisa certa. Os números, eles são necessários porque quando você tem o controle no mês, no segundo mês, no terceiro mês, você consegue projetar o quarto, o quinto e o sexto. Você não tem mais mistério, não tem mais surpresa. E isso acaba muito com a ansiedade desse negócio, porque muitas vezes as pessoas andam de lado e elas ficam ansiosas, elas ficam tristes porque não estão atingindo seus objetivos. E isso é apenas porque elas não estão controlando os números. Porque se elas controlassem, elas saberiam que aqueles números não seriam alcançados e que elas não conseguiriam conquistar os objetivos. Não adianta a gente querer que os próximos 10 patrocínios que vamos fazer vão dar certo e vão virar diamante, vão virar presidente. Não é assim que funciona. Esse negócio também é baseado em estatísticas, como tudo na nossa vida. O aconselhamento ele vai servir para que você tenha uma visão realista, apurada desse tipo de evolução. E tudo isso eu aprendi na prática com o meu líder de marketing multinível. Foi uma experiência maravilhosa que desenvolve líderes e pessoas melhores.
Uma vez por semana, nós sentávamos juntos e eu falava com ele sobre os meus objetivos, sobre o que eu estava fazendo, e ele me dava os seus conselhos. E isso era muito bom porque nós alinhávamos isso com a estratégia da empresa, com a estratégia da nossa liderança, e uma vez por mês a gente tinha um evento grande, nós controlávamos os números das pessoas que iam nesses eventos e nós conseguíamos projetar o próximo período. E eu crescia 20, 30% a cada mês, porque eu conseguia controlar esses números. Acompanhei casos de pessoas que tiveram crescimentos até muito mais acelerados, mas era muito legal porque esse acompanhamento dos números, ele torna o negócio muito mais previsível. Uma vez por mês, você deve conversar com seus downlines para saber o que eles fazem, porque dessa maneira você também tem eles por perto. Isso é sempre importante. E de novo, em sessões individuais. Não dá para reunir 2, 3, não. Tem que ser em sessões individuais. No máximo, se for um downline da sua profundidade, sente você, o seu direto e o downline da profundidade dele. Ou o primeiro líder abaixo de você e o downline em profundidade. Você, no máximo, vai fazer reuniões triangulares entre pessoas que, de fato, têm uma certa intimidade e que sabem que compartilham um plano comum. Você não pode misturar duas pessoas que têm objetivos diferentes, porque se você reúne pessoas com objetivos diferentes, uma acaba inibindo a outra e atrapalhando a outra. Então, por isso, você precisa resumir a sua conversa específica com cada um dos líderes do seu negócio que tem um objetivo estratégico a traçar. E nós ajustamos esse plano para alcançar sempre o próximo patamar, quantificando as ações. E o líder que faz isso demonstra comprometimento com a sua equipe. Isso é muito importante também. Além do objetivo prático, do resultado dos números, do controle das metas e você ter isso de uma maneira mais previsível, sem dúvida alguma você tem um ganho que vai além disso, é um ganho subjetivo, que é a percepção dos seus downlines sobre o seu comprometimento com eles. Isso vai fazer com que eles tenham uma admiração maior por você e te escutem com mais atenção. E os laços de confiança são fortalecidos e o downline se sente renovado para continuar. Ao mesmo tempo, ele sente-se responsável em retribuir o apoio recebido. Eu me lembro que na época que meu líder, ele me ensinava, me mostrava o caminho, o que acontecia? Eu me sentia responsável por atingir aquele plano, por cumprir aquele plano, porque o plano não foi construído, não foi de cima para baixo, aquele plano foi construído a 4 mãos juntamente comigo, e eu tive junto com ele, eu tive a oportunidade de falar para ele quais eram as minhas limitações, o que eu gostaria de fazer, e se nós chegamos a um plano comum, é porque aquilo ali foi considerado viável, tanto por ele quanto por mim, e a partir desse momento, eu me torno comprometido com o plano, eu vou buscar esse plano, e isso faz uma grande diferença, porque se daqui a um mês eu não alcançar o plano, na pior das hipóteses, eu preciso ter uma justificativa que seja coerente para explicar para ele por que eu não alcancei. E não é porque ele vai me cobrar, é porque eu vou me cobrar. A referência dele vai servir apenas para que eu tenha esse compromisso comigo mesmo. Quando você tem o aconselhamento acontecendo na sua rede de maneira inteligente, todo mundo se amarra nessas relações humanas e todo mundo busca as metas com muito mais ênfase, com muito mais objetivo. Se você tem o seu plano e você não compartilha com ninguém, se você falhar com esse plano, quem é que vai te criticar? Com quem você vai ter que se justificar? Com você mesmo. E é muito fácil a gente se justificar diante do espelho. É muito fácil a gente dizer que esse mês não deu porque aconteceram imprevistos. Quando você tem a conversa com o seu líder, quando você compartilha a sua visão, o seu sonho, o seu plano, acabou isso. Você não tem mais como justificar para o espelho. Você vai ter que justificar para alguém que você respeita, que você admira como líder. E essa pessoa, por mais que ela não vá te cobrar, você vai se sentir cobrado. E isso é o suficiente para que você tenha uma responsabilidade maior sobre os seus atos. Eu diria para você que o segredo do marketing multinível, da formação de liderança, está nas sessões individuais de aconselhamento. Se vocês estão aí com o livro para anotar, o seu livro ATA, o seu diário de bordo, podem escrever isso. O segredo está nas sessões individuais de aconselhamento. Se você não tem isso com o seu patrocinador, supere isso de alguma forma, mas faça com o seu grupo, porque a partir do momento que você começar a fazer, você vai ver resultados impressionantes. Essas sessões, elas têm que ser agradáveis, com um tom de incentivo, jamais de cobrança. Se você está com o seu downline, falando com ele sobre os planos dele, com os seus objetivos dele, ele está sempre certo, é o que ele quer fazer. Só que você precisa ajudá-lo a pensar de forma consciente, a pensar de forma realista. Se ele quer os resultados, é natural que todos queiram atingir o próximo PIN, todos querem ganhar mais bônus, todos querem crescer nesse negócio, ele vai falar para você o que ele quer fazer. E você vai dizer para ele que, de acordo com as ações que ele está fazendo, ele não vai conseguir alcançar aquele objetivo. Que ele precisa melhorar nesse aspecto para que então o resultado apareça. E quando você tem essa conversa franca, a questão da confiança é fortalecida. É permitida a reprodução gratuita deste material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.